Beleza, então, assim, a princípio é isso que foi feito na pastelaria, mas agora eu vou falar como que foi comigo, porque aí o que, que aconteceu? Quando o James saiu de cena, eu também entrei mais em cena, eu acabei entrando mais no estratégico. Eu não fazia tanta parte do estratégico, porque na verdade eu não era casada com ele, então ele tocava mais coisas. Depois que a gente casou, aí claro, né, sobra mais para mulher, mas eu sou metida, então eu acabei indo mais para pastelaria. Como eu já fazia toda a parte de RH, já fazia mais a parte de reunião com as gurias, acabou que o estratégico ficou mais comigo. E eu toquei a pastelaria com ele de 2017. Aí 2018 eu me afastei por trabalho, que eu fiquei um ano fora. Aí 2019, 2020 eu toquei direto, assim, né? E aí o que aconteceu? Eu engravidei em 2020, na pandemia, eu e toda a população do planeta. E aí eu precisava começar a me preparar para sair, porque, enfim, eu ia ter um bebê pequeno, apesar de, na minha cabeça, eu achar, não, vou ganhar bebê, mas eu vou continuar trabalhando normal, tá super certo, assim, é bem tranquilo, né? Mas eu comecei a preparar a minha saída. Então eu tinha pessoas da minha confiança, porque, claro, né, eu já faço esse trabalho desde 2016, a gente já tem uma equipe que hoje já dá conta de muito mais coisas. Mas na época eu tinha uma menina que era a minha caixa, aí eu passei para ela o financeiro, então ela já ficou o ano de 2020 direto trabalhando comigo aqui no escritório de casa, fechando os caixas, vendo conta para pagar, e passei também para o James as contas, ele que passaria a pagar as contas para quando eu me afastasse, né? Porque estava tudo na minha mão, dos bancos e tudo mais. Mas ela faria toda a parte estratégica, que era o que eu fazia, que ela somava tudo que tinha da semana, ela fechava os caixas, ela via quanto que tinha de dinheiro e só dava os boletos na mão dele, assim, né? Para não fugir do nosso planejamento. Então, ela fazia o planejamento comigo, eu fui treinando ela, porque depois ela sumiria. Na parte da operação da pastelaria, eu botei outra menina, que é minha gerente até hoje, e ela assumiu tudo, assim. Então, ela faria as reuniões, ela cuidaria dos processos, ela chamaria a atenção das pessoas caso precisasse, ela faria as novas contratações, então ela começou a participar das contratações comigo, ela começou ela fazer várias entrevistas, ela fez sozinha, então, né, de situações mais simples, aí só passava para mim o final, quem ela gostava mais. E eu comecei a capacitar essas duas pessoas para fazerem o a mais, elas continuavam na operação, tá? Então, a menina ainda era caixa e a outra era atendente também, então elas tinham a função delas e eu passei tarefa a mais. É claro que eu paguei a mais por isso, porque elas tinham horas extras, então elas tiravam 1, 2 horas por dia para fazer o a mais, porque não era muita coisa específica, era mais pensar do que efetivamente executar. E comecei a pagar para elas uma porcentagem do lucro. E aí não só elas me ajudaram a desenvolver toda essa parte que eu precisaria me afastar, da estratégia de cuidado, RH, da parte administrativa, como elas começaram a me ajudar a cuidar dos custos, porque elas ganhavam em cima do lucro da empresa. Então, se os custos estivessem organizados, porque as compras ficaram com o James. E aí o James comprava mais. Assim, então, a gente organizou tudo de uma forma que elas pudessem ganhar em cima disso. E no fim, claro, tadinhas, elas trabalharam muito, que aí a Liz nasceu, eu me afastei, eu tentei voltar, não consegui, porque eu não quis. Enfim, eu estava gostando de ficar em casa. Não pela preguiça, mas a maternidade realmente, ela exige muito, não só pelo cansaço, mas a gente... Nossa, vira leoa, né? Nosso filho, a gente não consegue se afastar. E elas super deram conta de tudo. E foi lindo. Claro que a gente teve ali uma facilidade, porque a Liz nasceu bem num lockdown da pandemia, assim. Então o movimento caiu, então a gente teve menos dificuldades, assim, de problemas, não tinha confusões, mas as gurias faziam tudo, elas resolviam tudo. Uma coisa que a gente fez, assim, ao longo da minha gravidez, né, a gente foi testando como resolver cada problema. Então, por exemplo, acontece... a gente tem pastel por quilo, né? Então a pessoa escolhe o que ela quer, ela monta. E no delivery a pessoa também diz tudo que ela quer. Eu quero milho, eu quero alho, eu quero cebola, eu quero carne moída, eu quero calabresa. Ela vai montando. E aí sai uma lista, a relação dos ingredientes e monta. Acontece de errar do pastel, porque às vezes lê correndo, pula um, né, não manda, ou daqui a pouco são 2 pastéis com 2 listas, cada um monta o de cima. Eu já fiz isso várias vezes. Montei de cima e eu tava fazendo de baixo, então misturei os recheios. E aí, quando acontece isso, o cliente liga reclamando, né? E aí, como resolver isso? Então, até isso a gente treinou, a gente criou, por exemplo, como encantar o cliente. Então, sempre que dá errado isso, a gente costuma mandar um mimo doce, que é um pastelzinho pequenininho doce, de pedido de desculpa. Se atrasa, a gente já manda antes o pedido de desculpa, dizendo que atrasou por motivo tal. Então, eu sempre ensinei elas a serem muito autênticas e entender que errar faz parte do processo e tá tudo bem. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que eu fiz lá dentro, assim, em termos de cultura. Errar faz parte, não precisam ter medo de errar, não precisem esconder o erro, não precisem jogar a culpa no outro, porque não tem problema errar. O problema é como a gente vai resolver.
E elas sabem resolver muito bem, assim. Hoje elas me surpreendem, hoje elas resolvem às vezes melhor do que eu resolveria, tranquilamente, né? E a gente está sempre ali também para dar suporte, se tem algum erro mais difícil, alguma coisa de como resolver, a gente está ali. E eu acho que é isso, assim, né? No fim, tudo fluiu bem. Tivemos problemas? Sim, tivemos problemas. Foram resolvidos? Todos foram resolvidos. Tudo foi perfeito? Não. O que não foi perfeito, entre aspas, o que não saiu como eu gostaria que tivesse saído, eu já usei isso para treinar, para melhorar o trabalho delas quando eu voltei, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei a ficar de novo com elas ali observando, mas eu nunca tirei esse serviço delas. Então, mesmo depois eu voltando, eu não tirei, até porque eu estava com o bebê pequeno, então também, né, não dava para contar sempre comigo. Elas já ficaram. Claro que o salário delas aumentou um pouquinho, né? Mas elas já assumiram isso e ficaram tranquilamente, assim. E eu acho que a solução mais importante que a gente precisa ter em mente quando a gente vai se afastar, claro, além de fazer tudo o que eu falei, esse passo a passo, mas eu acho que é principalmente ter confiança. A gente precisa confiar na equipe que a gente tem. A gente precisa confiar nas pessoas. E o que mais eu vejo das empresárias que eu atendo muito tem a ver, não com o funcionário, mas com a falta de confiança. São pessoas mais controladoras, mais centralizadoras. Eu sou uma pessoa bastante controladora, bastante centralizadora, mas nas minhas funcionárias eu confio. Por quê? Fui eu que escolhi, eu treinei, os valores delas têm a ver comigo. Quando eu não me sinto confortável com alguma coisa, eu falo. Então, assim, eu consegui construir com elas um vínculo, um relacionamento que hoje eu confio muito nelas. Significa que elas não erram? Não, elas erram. Mas eu entendo que elas não erram querendo me prejudicar ou querendo prejudicar a empresa ou sacaneando. Eu não acho que elas façam isso nunca. Elas não sacaneiam. E o que eu vejo as pessoas, normalmente as empresárias? O fulano tá fazendo aquilo para sacanear, o fulano quer que eu mande embora. Gente, se a gente não confia na pessoa, né, duas ou uma. Ou é porque a gente tem uma contratação ruim, ou tem uma pessoa que está desmotivada, enfim, não vale a pena, então ele tem que tirar. Se eu não confio, tira. Não dá para estabelecer confiança ou um bom trabalho quando a gente não consegue confiar. Não dá para passar por cima disso. Eu acho que confiança é o primeiro ponto. E se não for esse caso, se de repente é um funcionário bom e tu ainda assim não confia, então pode ser um problema teu de insegurança, tá? Pelo fato de tu ser muito centralizadora, muito controladora, por coisas tuas pessoais, tu acabou desenvolvendo esse perfil, então é uma questão que tu precisa trabalhar para conseguir deixar as pessoas executarem. E o que eu sempre falo, assim, para as empresárias mais controladoras que eu atendo e já atendi, assim, não é o erro de um erro de um funcionário que vai fazer a empresa ruir, vai fazer a empresa quebrar, não é um erro, não é 2 erros, não são 3 erros por dia que vão fazer a empresa ruir. O que vai fazer a tua empresa ruir é tu ficar, ficar no lugar deles, ficar atrás tentando corrigir todas as coisinhas pequenininhas. O que derruba a tua empresa é tu estar no operacional e tu não conseguir sair. É isso. Enfim, né? O resumo da ópera, não centralize, porque a tua centralização é que vai fazer a tua empresa não mudar. É o teu controle exacerbado. Certo? Fica a dica. Fechamos aqui. Obrigada por quem está acompanhando. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, está precisando se afastar e não está sabendo, manda direct. Então, quem tiver alguma questão aí que queira ajuda, é só jogar aí que a gente já transforma em live. Tá bom, gente? E até mais. Um beijo.